programa de hoje você vai saber mais sobre a Jornada Nacional dos Professores. Vai ouvir a posição da CNTE sobre o homeschooling. E vai avaliar o impacto da pandemia na educação. Acompanhe. Uma das bandeiras defendidas pela APEUESP é a defesa da Jornada Nacional da categoria. No dia 3 de junho, a professora Bebel, presidenta da APEUESP, participou de um debate nacional com outras entidades sobre o tema. A Lei 11.738 de 2008, que está na Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, ela institui a chamada Jornada do Piso Salarial Profissional Nacional. E nós sempre debatemos essa lei, e a implantação dela, para além do número de horas, mas as facetas, que a gente faz quando a gente discute a educação. Quando a gente discute a educação, o quanto nós vamos discutir qualidade da educação, a gente discute, primeiro, número de alunos por salas de aula, nós discutimos a formação continual, inicial e continuada dos professores, nós discutimos a jornada dos professores, que se consolida no chamado plano de cargos e salários, que é isso, você não... quando eu discutia também, junto com a jornada do piso, eu discutia também as diretrizes da carreira do magistério e dos funcionários de escola, Você não pode pensar, nós não podemos pensar em carreira de professor olhando o Olerite. O Olerite não é desta forma. Nós temos que pensar no conceito de cada uma, do conceito de qualidade que nós requeremos para as escolas públicas estaduais. Após uma longa batalha jurídica com ações impetradas pela APEUESP, o STF decidiu pelo reconhecimento do piso salarial nacional para os professores, o que reforça a luta pela jornada. É constitucional, isso que é importante, a implantação da jornada do piso salarial profissional nacional. Primeiro, que nós temos que ter claro qual é o conceito de hora-aula, Por quê? Porque aqui no governo do Estado de São Paulo, antes até do desempate, nós entramos com ação judicial e que foi favorável a nós, e aí o secretário da Educação fez uma engenharia matemática e disse, é verdade, vai reduzir uma jornada, uma que era de 33, baixou para 32 horas aulas, e ficou somente 8, para horas, atividades. Para nós, é claro, a gente não aceitou, e eu segui essa discussão no Conselho Nacional de Educação. A presidenta da APEUESP reforçou a necessidade da formação continuada do professor para melhorar a qualidade do ensino. Discutindo qualidade do ensino, nós não estamos discutindo condições de trabalho para os profissionais da educação, nós não queremos que os profissionais da educação, se atualize, leia livros, que tenha a formação continuada, fazendo convênio com universidades, levando para dentro da escola, Essa é uma questão que a gente colocou no interior, do parecer que foi exarado por nós no Conselho Nacional de Educação, que fosse feito convênios com universidades públicas, e se não for públicas, as de renomada aí, que são privadas, nós temos PUC, nós temos outras universidades que é possível fazer essa vinda, da universidade para dentro da escola. Ao termos oportunidade de fazer isto, nós, de certa forma, vamos unir teoria com prática, no que diz respeito à formação do professor, à reflexão pedagógica, porque quando nós entramos na sala de aulas, a gente sai de lá com múltiplas questões, podemos responder muitas delas no exercício. No entanto, quando nós vamos para o horário de trabalho pedagógico coletivo, que parte dessa jornada deve ser dedicado ao horário de trabalho pedagógico coletivo, nós temos trocas de experiências,
E, ao mesmo tempo que temos trocas de experiência, podemos ter, com a jornada do piso, reflexões pedagógicas. A APEUESP tem se manifestado de maneira firme contra a implantação do ensino domiciliar, o homeschooling. Esta também é a luta da CNTE e de centenas de entidades ligadas à educação. Nós, na CNTE, mobilizamos aí, junto com outras tantas entidades, e o Fórum Nacional Popular da Educação, o FNPE, nesta luta com a posição contrária ao homeschooling, à educação domiciliar. Uma posição contrária que foi acompanhada por quase 400 entidades, ou mais de 400 entidades, movimentos, que assinaram o manifesto contra a regulamentação da educação domiciliar e em defesa do investimento nas escolas públicas. Nós indicamos que estas medidas, se aprovadas no Congresso Nacional, vai aprofundar a desigualdade social e educacional em nosso país, vai multiplicar os casos de violência e de desproteção das crianças e adolescentes, vai ampliar a desobrigação do Estado com a garantia do direito humano à educação de qualidade social que, historicamente, nós defendemos para todas as pessoas. Pesquisa realizada pela rede Nossa São Paulo revela que a pandemia trouxe graves consequências, principalmente aos estudantes. Os especialistas se assustaram com o número da evasão escolar e o crescimento entre 2020 e 2021. Nós já temos um problema, na verdade, da manutenção da evasão escolar em tempo normal, né? Numa pandemia, 1/5 acaba, de alguma forma, abandonando, né? Isso, na verdade, sinaliza por uma questão importante para uma cidade, é que estímulos podem haver, podem ser feitos como programas, políticas, enfim, campanhas, para que a gente não perca definitivamente 1/5 dos estudantes quando a gente conseguir, de alguma maneira, superar a pandemia. Então, quando vem uma notícia como essa, a gente vê como é grave esse processo, porque a gente está correndo risco, sim, de ter 20% dos estudantes abandonando as escolas, o que para um país como o nosso é uma coisa muito grave, sobretudo por conta da falta de oportunidades para a juventude. Então, surge daí uma necessidade de uma política pública, efetivamente, para a gente poder, na verdade, reverter esse problema. A pesquisa nos deixa mensagens importantes, como, por exemplo, a melhoria da infraestrutura física e tecnológica das escolas, o suporte aos docentes, estudantes e seus familiares e ações relacionadas à sobrecarga das mulheres. Eu acho que o desafio que a gente está vivendo é de entender integradamente o tamanho dos problemas que nós temos, não é? Muitas vezes a gente vai falar, olha, é na educação, mas nós temos um problema para resolver, por exemplo, que é da renda que as famílias têm, porque uma família que está sem condições, na verdade, de ter renda para poder ter uma sobrevivência mínima, ela está desestruturada. Mas tem um outro ponto também, que é de infraestrutura. Em muitos espaços pode parecer que não, para as pessoas que têm acesso, mas não têm acesso à água perenemente. Muitas vezes isso acontece dentro de uma cidade rica como a cidade de São Paulo. E boa parte também tem problemas com o esgotamento sanitário, o que não permite a higiene necessária para momentos como esse. Então, a gente começa a perceber que existe uma série de problemas que muitas vezes acabam impactando digamos assim, na saúde familiar, do ponto de vista mais amplo, e que nós precisamos inverter prioridades. Então, nós temos essa chance de inverter essas prioridades, investir efetivamente, prioritariamente nessas questões, para que a gente traga mais qualidade de vida para as pessoas. E o Educação na TV desta semana fica por aqui. Você pode acompanhar todas as lutas da APEUESP acessando o nosso portal ou as nossas redes sociais. Até a próxima semana.